Obrigada, Senhor, nós te rendemos graças pela sua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós não chegamos em vão até esse lugar, porque a sua unção repousa sobre cada um dos meus irmãos. E nós declaramos, Pai, que essa será uma noite, Pai, onde os nossos corações serão cada vez mais encharcados da sua palavra. Nós dizemos a você, Espírito Santo, você tem liberdade neste lugar. Você tem liberdade nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós te rendemos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, querido. Graça e paz. Você está bem? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está bem? Diga: coisa boa ter você aqui essa noite. Aleluia. Olá, você pode sentar-se. A gente vai compartilhar um pouco da palavra. E eu queria que você ficasse bem atento. Para você que não me conhece, meu nome é Vanessa. Sou casada com Ferreira. Nós servimos no departamento infantil aqui da nossa igreja. Amém? É uma honra. Quem aí é do departamento infantil? Aleluia. Queridos, então, essa noite a gente vai estar falando um pouco, certo? Sobre servir com fervor. Amém? Diga assim: servir com fervor. Sabe, queridos, quando a gente fala de servir ao Senhor, precisa ser algo que está dentro do nosso coração. E servir ao Senhor com fervor, sabe, é algo que agrada a Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo, por favor. Eu queria que você abrisse lá no livro de 1 Pedro. Vai lá comigo. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Eu vou ler aqui para vocês na NVI, tá certo? E lá diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Diga assim comigo: o dom que eu recebi. Sabe, queridos, todos nós recebemos dons da parte de Deus. E é importante que você e eu coloquemos em prática esses dons para servir as pessoas. Sabe que o tema da nossa igreja esse mês, das ministrações, é servindo como Cristo. E nós somos chamados para essa grande obra, para que a gente possa estar colocando o nosso dom em operação. E uma coisa que eu acho interessante é quando ele diz assim, o dom que recebeu para servir aos outros. Sabe que não tem palavra específica? Não está dizendo quem é. Outros é um pronome definido que é genérico, que é para qualquer pessoa. Eu tenho uma indicação desse livro para você, que é Amar e Servir. E ele traz uma afirmação bem importante. Ele diz: o próximo, o outro, é qualquer pessoa que esteja ao alcance da sua generosidade. Diga assim: o próximo é qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha generosidade. Sabe, queridos, nós somos chamados para servir a Deus servindo as pessoas. E essa cultura mesmo do voluntariado, do serviço, ela precisa estar enxertada dentro do nosso coração. Exerça o dom que Deus chamou você. Talvez você olhe para mim e diga: Vanessa, eu nem sei no que é que eu sou bom. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é bom em alguma coisa, com certeza. Deus chamou você para fazer algo dentro da casa dele. Amém? Então exerça, sirva. Sabe por quê? Porque o serviço, ele vai abençoar as pessoas. Mas você sabia que o serviço, ele é uma via de mão dupla? O serviço não só abençoa as pessoas, o serviço também abençoa você. Eu vou dizer um negócio para você. Eu não sou, não estou com tanta idade assim, mas já faz 19 anos que eu sirvo ao Senhor. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para você: o serviço me moldou. O serviço me deixou uma pessoa melhor. O serviço me deixou alguém mais flexível. O serviço me ajudou a hoje criar meus filhos. Eu tenho 2, um de 7, um de 6. Todo mundo fica perguntando pelo terceiro, eu digo calma. Mas sabe, queridos, o serviço,
Ele não só abençoa os outros, o serviço também nos abençoa. Ele faz de nós pessoas melhores. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 6, você pode abrir lá no versículo 10. Vai lá comigo, por favor. Hebreus 6, 10. Lá diz assim, vou esperar você abrir. Lá diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor, diga assim, amor, que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continua a ajudá-los. Aqui está falando que Deus não é injusto, que Deus não se esquece do trabalho que você e eu desempenhamos, que nós desempenhamos aqui na casa do Senhor. E diz, e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continua ajudando. Talvez você olhe para mim e diga, Vanessa, olha, eu já servi muito. Não, já uma coisa assim que já passou na minha vida, agora eu quero ficar só quieto. Deus não chamou você para esse tipo de quietude. Posso ouvir um amém? Deus não chamou você para esse tipo de quietude, querido. Quando você decide entrar no serviço e servir ao Senhor, você descobre coisas que nem você sabia que era capaz de fazer. Se eu disser a você que eu já aprendi a fazer na vida até maçã do amor, vou dizer. Porque o serviço, ele vai contagiando você e vai despertando em você coisas que nem você sabia que tinha capacidade para fazer. Porque não é você, não é só você. Existe uma habilidade natural em você, pode até existir, mas existe o Espírito Santo, que é aquele que te ajuda e te capacita para todas as coisas. Não fica dizendo que você não sabe, não fica dizendo que você não consegue. Com certeza, existe algo nesse lugar ou fora desse lugar, porque o serviço ao Senhor não se restringe aqui. Tem grupo de evangelismo, de ação social, tanta coisa boa, que você pode ser um participante. Amém? E aqui ele fala sobre o serviço e o amor. E você que serve já, deixa eu dizer algo para você. Você precisa ser contagiado e convencido daquilo que você acredita. Você precisa amar aquilo que você faz. Sabe, queridos, como eu estava dizendo para você, faz 19 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas sabe aquela consciência, sabe aquela alegria, porque é para Ele. A gente faz para as pessoas, a gente serve as pessoas e isso é muito bom. Mas a consciência que é para Ele precisa ser maior do que todas essas coisas. E porque é para Ele, a gente não pode fazer de qualquer forma. Precisa existir fervor. Diga assim, eu sou um crente fervoroso. Fervor. Quando você coloca alguma coisa para ferver, aquilo tem movimento. Aquilo fica quente. É ou não é? Aí você, não, vou servir só aqui, tá bom. Com essa carinha assim de desanimado. Não, queridos. Deus chama você para uma vida fervorosa. Se você é fervoroso no Espírito, na sua vida pessoal, você vai ser fervoroso no Espírito, também no serviço. Por quê? Porque servir ao Senhor de forma fervorosa. Eu anotei aqui o que significa fervor. Fervor significa queimar, arder, estar dominado por uma paixão. Olha, esse significado me chamou muita atenção. Eu particularmente não conhecia esse significado dessa palavra. Mas fervor significa você ser dominado. Quem é dominado não tem muita voz não. Entenda o que eu estou falando. Você ser dominado por algo é que aquilo possui você. E quando eu estou falando disso, eu estou falando desse fervor e desse amor ao Senhor. Isso precisa fazer parte, querido, da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia. Você chega aqui, eu chego aqui, às vezes a gente chega de um dia cansado. Às vezes no serviço também. Numa escala, a gente chega cansado. Aconteceram tantas coisas que acho que não dava nem para a gente anotar num papel, né? Mas existe uma unção que renova você. Sabe, tudo aquilo que Cássio estava orando aqui, ele foi totalmente dirigido pelo Espírito mesmo. Não que eu tivesse dúvida, mas porque foi o que Deus estava falando comigo. A gente não precisa sentir.
A gente não vive pelo que sente. A gente vive por aquilo que crê, por aquilo que a palavra fala. A gente começa pela fé. A gente dá um ha-ha-ha pela fé. A gente vai para a escala pela fé. E queridos, o Espírito pega junto com você e as coisas elas acontecem. Você precisa acreditar naquilo que você faz e na unção que repousa sobre a sua vida. Você precisa entender que Deus chamou você para algo. E você não precisa se comparar com ninguém, porque a unção que está sobre você, ela é única. Você é você. Então se deixe ser dominado por esse fervor. Se deixe ser dominado por essa palavra. Amém? Eu vou pedir para soltar um vídeo aqui para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção, que com certeza esse é um vídeo quase inédito. Queria que você olhasse comigo aqui. Vamos lá. Sabe, querida, esse é o diaconato da nossa igreja. Dá uma salva de palmas para ele, gente. Sabe, quando eu estava meditando sobre essas verdades ontem, eu me lembrei dessa imagem. Esse culto era um culto específico do departamento infantil. Só que a gente não tem diácono ainda. E a gente pediu apoio ao diaconato da nossa igreja. E eu achei tão legal, porque eles chegaram lá no padrão top que eles têm. E o desafio da entrada era uma amarelinha. E eles, olha, sem contar a conversa, foram lá. Tchan, tchan, tchan. E queridos, aquilo me chamou a atenção. Porque isso é servir com fervor. Às vezes a gente acha que servir com fervor é só orar em outras línguas, é só profetizar. Querido, servir com fervor é você colocar tudo o que você tem naquilo que você vai fazer. É você fazer com alegria. É você entender para quem você está fazendo. Né? A gente sempre vê o diácono aqui, né? Tudo certo, tudo bonitão. Pois foi com a gente lá. Eles estavam pulando a amarelinha. E queridos, isso é referência de serviço. Sabe, é você entender que não importa onde Deus colocou você, o seu coração precisa estar onde Deus colocou você. E você precisa entender que o serviço, ele precisa ser, claro, levado com seriedade, com responsabilidade, mas ele precisa ser leve e ele precisa ser divertido. E isso é algo que o fervor vai trazer para você. Sabe por quê? Porque você não vai servir com peso, porque não vai ser pesado para você. Aqui foi mais uma escala do diaconato. O tanto que eles já servem, a gente ainda pediu para eles irem para lá. E eles foram com alegria. E sabe, essa disposição no coração para você fazer aquilo que você foi convocado por Deus para fazer, para servir as pessoas, vai banhar a sua vida e vai banhar a vida dos outros. Eles não precisaram de um púlpito e de um microfone. Estava todo mundo, gente, vocês viram o diácono, que lindo. O diaconato. Então, querido, servir é ter esse ímpeto mesmo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 9. Vai lá comigo. Romanos 12, 9. Romanos, capítulo 12, versículo 9. E lá diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos. Diga assim comigo, fervorosos no Espírito. Sabe, quando você é fervoroso... E Vanessa, como é que eu sou fervoroso no Espírito? Quando você se coloca subjugado a essa palavra. Quando você ora, quando você medita, quando você tem o seu devocional com Deus. Quando você deixa Ele dirigir o controle da sua vida. Sabe que a gente não pode viver no automático? A gente acorda, tem aquela rotina de todos os dias. Quem trabalha, quem tem filho, aquela rotina que todos os dias você faz. Mas a gente não pode ser movido por esse automático.
Porque existe um fervor dentro de nós que vai nos orientar acerca de todas as coisas. E no serviço não é diferente. Eu não posso achar que vou para mais uma escala. Eu não vou achar que eu vou fazer mais um serviço. É mais uma recepção, é mais um louvor, é mais uma sala de departamento infantil. Não é uma mais. É quando você entende que é o dia. A gente serve lá no departamento infantil, queridos, e você não tem noção das coisas que acontecem naquele lugar. Olhe, é um reteté de Jeová lá em cima. Queridos, lá em cima, eu e você precisamos entender que quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus usa a gente onde a gente está. E Ele alcança as pessoas e também as pessoas, elas nos alcançam. Nós já encontramos com pais lá em cima que estavam com pensamento suicida. E por causa de uma palavra, de um abraço e de um acolhimento, as coisas mudaram. Existe uma unção de Deus sobre a sua vida onde você estiver. Seja fervoroso no Espírito. Sabe por quê? Porque deixa eu dizer algo para você. Quando a gente não é fervoroso no Espírito, a gente fica na superfície. Sabe que a superfície, confiar apenas na sua mente natural, não vai fazer com que você prove do melhor de Deus? Sabe que quando eu comecei a vir para aqui, para a igreja, alguns anos atrás, que eu estava, sempre ouvia o pessoal aqui da equipe de louvor, sempre. E eu achava tão bonitinho, eu sempre acho, né, até hoje. E uma coisa me chamava a atenção, esse microfone aqui, ó, esse aqui. E eu dizia, menino, essa equipe de louvor é top, viu? Todo baixista daqui canta. E eu dizia, menino, o pessoal que toca baixo canta, o pessoal que toca teclado canta, todo mundo aqui canta. E eu fiquei, uau! Eu passei um tempão pensando isso, até que eu descobri que esse microfone não é para cantar. Não sei se você está na mesma situação que eu estava. Mas esse microfone ali, esse daqui, não é para eles cantarem. É para eles se comunicarem. Como eles conseguem fazer isso, eu não sei. Porque eles tocam, cantam e se comunicam, não sei. Os outros, né, cantando ao lado, eu estou dizendo. Mas sabe que o pensamento limitado, aquilo que você entende na sua limitação e na sua superfície, não vai trazer a profundidade que você precisa. Eu estava ali sentada, tendo certeza de que as coisas aqui estavam acontecendo de uma forma que eu achava, por causa de um pensamento limitado que eu tinha. Até eu entender que não era. Porque quando a gente está na superfície, a gente não consegue olhar profundo. A gente não consegue saber o que tem lá dentro. Quantas vezes você e eu já caímos num buraco dentro da praia? Porque você olha superficialmente, está tudo certo. Mas às vezes você não sabe o que tem lá dentro, porque não é profundo. Queridos, viver na superficialidade não vai fazer com que você exerça um serviço de qualidade. Não vai fazer nem com que eu e você tenhamos uma vida de sucesso. Porque superfície não foi chamado para mim e para você. Nós somos chamados para o profundo. Porque Deus sempre tem mais para mim e para você. A superfície, ela engana. Eu fui enganada um tempão aqui, ó. Não foi os irmãos que me enganaram, não. Eu me enganei por mim mesmo, né? Eu disse, menino, todo mundo canta nessa igreja. Depois eu descobri que não. Que tem outra função. Às vezes, quando a gente tenta fazer as coisas da nossa forma e do nosso jeito, e isso pode se aplicar à nossa casa, à nossa vida, ao nosso emprego, ao nosso serviço. Vamos abrir o leque aqui agora. Quando a gente tenta fazer as coisas, querido, na superficialidade, é da superficialidade que a gente vai provar o resultado. E eu não sei você, mas eu não quero viver uma vida na superfície. Eu não quero viver uma vida onde Deus tem mais para mim. E porque eu não sou fervorosa, eu estou vivendo uma vida limitada. Eu passei algum tempo da minha vida, enquanto eu era adolescente, que eu me converti com 19 anos. Mas eu passei muito tempo da minha vida sendo enganada por Satanás. Eu não sei você. Mas enganada na alma. Um sentimento de tristeza. Um sentimento de exclusão, um sentimento de abandono. Era o que eu tinha quando eu era adolescente. Até um dia eu sair da superfície e entender que existe um pai que me ama. Quando você
ou alguns de vocês, começarem a sair da superfície, vocês vão entender que existe um lugar em Deus que supre cada uma das suas necessidades. Porque a necessidade, querido, que a palavra fala, não é só dinheiro, não. Existe um âmbito grande de necessidades, e Deus é capaz de suprir cada uma delas. Mas é necessário que você esteja nesse profundo. É necessário que você seja fervoroso de espírito. É isso que a palavra fala. Encha-se do espírito. É do que você deve se encher. Lá em Efésios fala sobre isso. O conselho que nos é dado, não nos enchermos do vinho, que há contenda e dissolução, mas nos enchermos do Espírito, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Você chegar nesse lugar, querido, esquece o que ficou lá fora. Sua preocupação não vai pagar a conta. Sua preocupação não vai mudar a situação lá de fora, mas a palavra que você crê, aquilo que você declara vai mudar. Aquilo que você se segurar mediante essa palavra vai acontecer na sua vida. E eu posso dizer isso para você, porque eu já vi Deus criando emprego para mim. Você está desempregado? Eu já vi Deus criando emprego para mim. Eu deixei um currículo, me chamaram, disseram, a gente pensou em abrir essa oficina e a gente pensou em você. Eu não tenho dúvida que Deus criou aquele emprego para mim. Eu passei 10 anos sem conseguir ter filhos e tive um atrás do outro. Deus fez isso. Então, não pode, você não chegue para mim para dizer que Ele não pode, porque Ele pode. Eu já me coloquei e me vi em situações que eu disse, menina, agora ou vai ou racha, e foi. E a palavra me salvou. Sabe, queridos, a gente não pode viver uma vida de frustração, uma vida de limitação, uma vida de miséria. Isso é superficialidade. Deus nos chamou para viver uma vida profunda. Vanessa, é possível viver em alegria? É possível viver em paz? Porque a palavra nos garante isso. Porque a gente não vive pelo que sente. Se a gente for viver pelo que sente, a gente não sai nem de casa para trabalhar. Não é não? Começa pelo sono de manhã. A não vontade de tirar o pijama, de ficar lá, né? Mas a gente entende que existe algo que nos espera. Aí por que a gente se coloca para ir para um lugar? Porque a gente tem que ir, porque tem que trabalhar. E por que às vezes a gente não se coloca em fé para aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque, queridos, Deus é muito mais do que o nosso trabalho. A fidelidade de Deus é muito mais do que o salário que você recebe. Deus é aquele que supre cada uma das suas necessidades. Ele é poderoso para isso. Sabe, quando eu estava falando de superficialidade, às vezes, eu trouxe um negócio aqui para você, que você deve amar. Olha, quem gosta? Eu queria chamar um voluntário para vir aqui. Não se preocupe, não é a minha primeira vez. Eu já apliquei numa laranja. E aí, quem vem? Você vem? Menino, pelo amor de Deus, ninguém se voluntariou. Se eu tivesse aqui com uma caixa de bombom, um negócio bem filé, você vinha, né? Só porque eu estou com uma agulha, uma seringa, você não vem. Mas sabe, as seringas, elas existem justamente para ser enxertado no profundo, aquele que precisa ser enxertado no profundo. A seringa, ela existe para aplicar medicação ou soro, ou qualquer coisa que... Soro não, né? Soro é no negocinho, né? Mas enfim, não sou da área de saúde, tá, gente? Qualquer coisa, vocês me perdoem. Mas a seringa, ela existe para alcançar algo que não é da superfície. Na superfície você bota uma pomada. Na superfície você pode utilizar algumas outras coisas. Mas para acessar aquilo que é profundo, precisa de uma injeçãozinha. Ninguém gosta, porque eu particularmente, minha gente, olhe. Mas sabe que a seringa, ela age sob pressão. Pressão. Às vezes, a gente precisa enxertar coisas na nossa vida com pressão mesmo. É a alma gritando, é Satanás se amostrando e a gente não abrindo mão. Porque nem sempre toda pressão é negativa.
sempre toda pressão é negativa. Às vezes a gente que tem essa conotação. Mas existem coisas que elas precisam mesmo ser enxertadas no mais profundo da gente. Porque para viver na superfície não dá. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. E nesse momento, deixa eu dizer algo para você. Eu e você, nós precisamos elevar a temperatura no nosso espírito. Nós precisamos entender que Deus é aquele que nunca nos deixou só. Obrigada, gente. É tempo mesmo de você se deixar ser enxertado por aquilo que Deus tem para a sua vida. De ser injetado, literalmente. Às vezes a gente quer ouvir as coisas que nos agradam, né? A gente quer um alisado na cabeça, né? Um alisado na alma. Mas sabe, queridos, o que vai salvar a minha e a sua vida é a palavra. Valorize as pessoas que chegam para você em posse da palavra e encorajam você e levantam você. Nós fomos levantados e chamados para levantarmos uns aos outros. Quem tem o papel de condenar é Satanás, não eu e você como corpo de Cristo. Então nós fomos levantados por Deus, queridos, para segurarmos uns as mãos dos outros. E não é como o mundo fala lá fora, esse segurado de mão da resistência, que é por uma causa que não é bíblica. Não, é um segurado na mão porque nós somos corpo de Cristo. Porque nós estamos aqui um para apoiar o outro. É porque talvez você está vendo seu irmão desanimando na fé, desanimando no serviço, e você dizendo: ei, peraí, rapaz, existe uma solução de Deus para você. Não ache que porque você está aqui, porque você está servindo a Deus, porque você se entregou sua vida para Ele, que os desafios não vão vir para você. Eles vão vir. O dia mau vai chegar. Vanessa, tu está subindo para dizer um negócio desse? A palavra fala sobre isso. Efésios 6. Revista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Querida, é o dia mau batendo na sua porta e você não cedendo para a pressão do diabo. Lembra que eu disse para você que nem toda pressão é ruim? É o diabo botando pressão e você colocando pressão em cima do diabo. Porque uma coisa é certa: um dos dois vai ter que ceder. Quem vai ceder? Vai ser você ou vai ser Satanás? Diga, quem vai ceder é ele. Porque eu passo por cima. Sabe, desde que eu me entendo de gente, eu sempre tive muito perfil de ser forte, não só fisicamente, tá? Mas de ser forte, né? Eu fui criada somente pela minha mãe, praticamente. E esse estímulo de força, de vigor, de resiliência sempre fez parte da minha vida. Mas teve um período que eu passei por alguns problemas de cunho emocional, de algumas sobrecargas, e Satanás quis me convencer de que essa força não era para mim. Satanás quis me induzir a pensar que não valia mais a pena, que agora eu era alguém frágil, que eu era fraca, que qualquer coisa agora poderia me tirar do prumo. Deixa eu dizer algo para você. Se você passou por algum tipo de problema de cunho emocional na sua vida, não aceite essa mentira do diabo de que depressão uma vez, depressão para a vida toda. Não aceite essa conversa do diabo que ansiedade uma vez, uma ansiedade para a vida toda. Não aceite. Não aceite. Porque não é isso que a palavra fala sobre você. E o diabo tentou me atormentar por um grande tempo sobre isso. Era gatilho, era uma coisa, era outra. Até que um dia o Senhor falou para mim: eu tenho restaurado a sua força. Você não é o que Satanás está dizendo para você. Não fique com as frustrações do passado. Se levante diante da minha palavra e daquilo que eu falei para você. Eu queria que você ficasse de pé.
Sabe, querido, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei que tipo de frustração. Se você se frustrou no serviço, se você se frustrou com alguém, se você se frustrou com alguém que era importante para você. Deixa eu dizer algo para você. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restauração. Não deixe o diabo enganar você e dizer que você é fraco. Você não é fraco. Você não é fraco. Você não é fraco. Você não é fraco. Sabe, eu queria que você começasse a orar em outras línguas. Sabe, queridos, bota fervor, aumenta a temperatura.